Bom dia. Não é assim que a gente faz bom dia com bebês? Bom dia! Mais um dia se inicia. Muita paz e alegria no seu coração. Só vocês? Bom dia! Mais um dia se inicia. Muita paz e alegria no seu coração. Agora bem baixinho assim, ó. Bom dia, mais um dia se inicia. Muita paz e alegria no seu coração. Bom dia. Agora a gente chegou na harmonização necessária, porque é legal, né? Sair, conversar, ver um tanto de material, encontrar pessoas, mas agora é o momento que a gente vai fazer uma reflexão sobre a nossa temática. E nós vamos começar falando, né, a temática de hoje é a Boa Nova Pedagógica, e nós vamos começar trazendo um trabalho que foi feito por uma criança, por uma jovem e por um adulto. Um trabalho entre gerações, que é uma técnica que se chama Draw My Life. Então, a voz é do Guilherme, filho da Márcia, tem 9 anos. O desenho é da Ana Elisa, tem 16 anos. E a produção e a edição é do Vinícius, nosso diretor de comunicação da FEEGO. Vocês querem conhecer esse trabalho? Sabia? Fecha, minimiza. Apagar a luz. Esse aqui você deixa, agora você pega só o vídeo ali. Se não me engano é esse aqui. Olá, meu nome é Guilherme, tudo bem com você? Hoje estou aqui com uma missão muito importante. Vou contar um pouquinho de alguns momentos da passagem de Jesus. Olha, ele falou para eu ir falando com vocês, até resolver o problema de internet. Mostrar para vocês o que é a boa nova de nosso mestre. Agradecemos a Rádio Fraternidade. Ó, boa de enrolar é só a Angélica. A Rádio Fraternidade, TV FEEGO, que está aí nos prestigiando, produzindo nossa transmissão. É assim mesmo. Sempre foi muito enérgico. E o grande império do mundo, influenciado por um conjunto de forças estranhas, se encontrava numa onda Então, de você precisa ficar nesse momento aí, nesse lugar aí? O computador, sim. Bom, enquanto ele vai reiniciando, porque isso acontece em trabalhos espirituais e de grande importância também. A gente vai assistir o Draw My Life daqui um pouquinho, que ele vai olhar aqui para nós. Enquanto isso, nós vamos começando a nossa fala. Bom, o livro Boa Nova, que é a temática base, né, a fundamentação doutrinária do nosso trabalho de hoje, que deu, na verdade, que fez a parte de filosófica e doutrinária de das oficinas, de todos os painéis, que é um trabalho que nós temos feito de estudo desse livro tão precioso, que, na verdade, é um presente da espiritualidade. Humberto de Campos, ele traz detalhes que nos evangelhos nós não podemos perceber e captar, até pela própria falta de condições de registro, né, dos discípulos. Então, Humberto de Campos, ele vem trazendo aquilo que ficou ainda sendo necessário ser divulgado, ser registrado. Então, é um trabalho primoroso, que fala da vida do Mestre, que fala da vida de Jesus, principalmente da sua didática, da forma como ele lida com o seu principal papel, que é o Mestre. E essa abordagem é que nós vamos fazer hoje, né? O que é a Boa Nova Pedagógica? O que é a Boa Nova traz para nós nesse sentido, não só na parte doutrinária, mas também da metodologia. Como é que nós temos trabalhado isso nas nossas salas? Como é a Boa Nova hoje, com as crianças e com os jovens? Como é que nós temos lidado com essa nova geração que está aí
exigindo, entre aspas, uma mudança de postura, uma mudança de olhar, uma forma diferenciada de se colocar diante das questões das atividades. E é interessante a gente pensar que boa nova, o significado de boa nova é boa notícia, não é isso? Vocês já estudaram alguma coisa sobre esse tema? A boa nova é a boa notícia. É aquilo que, na verdade, Jesus trouxe para refazer, para ressignificar a vida no planeta Terra. Então, ele renasce entre nós no meio de muito tumulto, de muito egoísmo, de muitas lutas, não só físicas, mas morais. E ele vem trazendo uma visão nova, a lei de amor. Ele vem trazendo um novo olhar para tudo que diz respeito às relações com as pessoas. Então, a boa nova é a boa notícia. É o evangelho de Jesus nos corações das pessoas. Mas e a boa nova pedagógica? É a boa notícia na educação. É a boa notícia na evangelização. É a mensagem de Jesus nas atividades, na metodologia, na forma de lidar. Na verdade, é a mensagem do amor nos corações. Até hoje nós estamos tentando entender que boa nova é essa que Jesus trouxe naquela época e que até hoje ela tem uma ressonância, mas que a gente ainda não compreende bem. Então nós estamos no momento de pensar de que forma nós podemos perceber essa evangelização de uma forma a buscar esse amor, esse evangelho que Jesus já havia falado há algum tempo atrás. E aí nós vamos... Põe um PowerPoint? Não se preocupa não, eu passo depois. Não está saindo nada. Então, abre para mim que eu preciso... Isso acontece. É o pendrive. Só um minutinho, pessoal. É isso aí. É deles? Lá de cima, primeiro. Não tem problema não, vai dar certo. Isso, agora só põe para mim aqui. Isso. Bom, o primeiro aspecto que nós fizemos de análise do livro, o que nós fizemos? Nós pegamos o livro Boa Nova e fizemos uma filtragem, uma compilação de todos os trechos que existe a abordagem do Cristo com os discípulos e trouxemos para uma visão da educação. Então, quando a gente fala de criança, né? Nós estamos falando de criança. Criança, ser espiritual. A criança como ser espiritual, no livro a gente vê uma fala muito bonita do Cristo, em que ele diz para André, né? Cada alma conduz consigo o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. E depois ele ainda ressalta, né? André pergunta, mas espera aí, mestre, já que o corpo é como uma roupa material das almas, por que nós não somos todos iguais? E aí, nesse momento, nós percebemos que o nosso olhar para a criança, para o jovem, para o bebê, ele precisa ser ampliado. Porque muitas vezes nós achamos que a criança, elas são todas iguais, porque elas têm a mesma idade, a mesma faixa etária, então elas têm atitudes e comportamentos, vamos colocar entre parênteses, previstos pelo desenvolvimento físico, né, dos estudiosos. Então, quando a academia traz os artigos científicos e nos dizem, né, os acadêmicos, que as crianças têm uma faixa de desenvolvimento, que as idades elas se desenvolvem de acordo com um padrão, é importante esse estudo? Porque ele dá base para o nosso pensamento, mas ele não pode ficar só aí. Porque nós percebemos essa criança como ser espiritual. E se é um ser espiritual, existem seres espirituais iguais? Não.
Então, mas isso aí é óbvio, né? A gente está falando uma coisa que é óbvia. É óbvia no discurso. Mas quando a gente vai planejar uma aula, a nossa atenção ela não fica muito voltada para esse aspecto. A gente quer que a aula dê certo. E se a gente quer que a aula dê certo, o que a gente faz? Planeja aquela atividade maravilhosa que vai adequar a todos. A gente tenta, porque isso é uma tentativa evangelizadora, vive tentando. Não é? Só que muitas vezes a gente não atende a necessidade espiritual daquele ser. Por quê? Por que, por mais que a gente esmere as nossas atividades, que a gente planeje, que a gente procure técnicas, dinâmicas, a gente não consegue atender aquele espírito? Eu tenho certeza que se eu passar o microfone aqui, todo mundo vai falar alguma coisa, porque é uma angústia que a gente tem às vezes no trabalho. Mas eu estou fazendo tudo, eu planejo aula, eu estudo, e eu não consigo atender, atingir aquele coração. Então, quando a gente percebe que a ação evangelizadora ela é individual, ela é coletiva no planejar, mas na ação e na expectativa ela é individual. Ela precisa ser direcionada, ela precisa ser pensada na singularidade da criança, naquilo que ela representa como ser reencarnante. Então, cada criança vem com um planejamento específico. Alguém tem dúvida disso? Não. Ou elas vêm com o mesmo planejamento? Todas iguaizinhas? Não, porque eu dou aula para 15 crianças na salinha de evangelização, então todas estão ali, são filhos de espíritas, então todas têm o mesmo planejamento. Será que é isso? Não. Então isso é um desafio. E aí quando a gente fala de desafio, nós vamos pensar em diversidade de gerações. Porque hoje nós estamos recebendo crianças muito peculiares nas nossas atividades, não só no centro espírita, mas em todos os locais onde elas se apresentam. E essa diferença não é uma diferença qualquer, é uma diferença grande. Diferença de comportamento, diferença de comunicação, diferença de entendimento. E aí, se nós nos restringimos a pensar que a criança é um ser que tem um desenvolvimento padrão na faixa etária de 5, 6 anos, a gente não consegue atingir o nosso objetivo espiritual. Então, quando a gente fala de criança é um ser específico, singular, com características próprias, nós estamos dizendo que o nosso olhar tem que ser individual. Eu preciso olhar a minha turma com 20 olhares, se eu tenho 20 crianças. Ah, então nós vamos planejar uma aula só? Ou vou planejar 20 aulas? Como é que eu faço isso? Não tem muita prática, essa questão. Na verdade, sim, a partir do levantamento das necessidades, interesses das crianças, nós vamos planejar uma aula. Só que a minha abordagem com aquela criança é individual. A minha forma de ouvi-la, de escutá-la, de esperar o seu retorno, a sua reação é específica. A forma como eu vejo essa criança tem que ser singular. Porque nem todos vão terminar a atividade no mesmo horário, nem todos vão brincar do mesmo jeito, nem todos vão gostar da atividade de arte, que está escrito em todos os lugares agora que a criança adora arte, gosta mesmo. Mas será que todas gostam? E o tempo delas? Quem é que gosta mais de desenho, quem gosta mais da pintura, quem gosta mais da música? Então, esse olhar de padronização, ele precisa ser ampliado, a gente precisa ver mais longe. Porque ele é um dos desafios que nós temos em sala, percebendo essa criança dessa forma. E aí, quando a gente fala de diversidade das gerações, a gente entra aqui também com a juventude, Tem um capítulo muito belo, Velhos e Moços, que fala do trabalho das gerações em conjunto. Então, não é porque o jovem ele tem a força maravilhosa, a coragem, o ímpeto, que ele vai substituir a experiência dos mais maduros. Não é porque a criança, o bebê ainda não consegue fazer uma atividade por limitações motoras normais do desenvolvimento, é que ele não pode contribuir com uma turminha que seja maior, que já esteja lá pelos 9, 10 anos. Então nós temos que pensar que o trabalho é de espírito para espírito.
E aí, quando nós percebemos isso, nós vamos entender o que se chama protagonismo infantil, protagonismo juvenil, que muitas vezes, né, a gente tem uma ideia de que o protagonismo juvenil é deixar o jovem fazer tudo. Não, ele tem que agir, ele tem que fazer. Sim, o jovem tem que ter a ação participativa no centro espírita, nas atividades, isso é verdade. Só que é um trabalho de gerações conjuntas. Então, nós temos que ter ali o jovem com toda a força, participando ativamente com as suas ideias, com as suas propostas, mas nós temos que ter também o ombro, o amparo da madureza. Por quê? Pela experiência também. E aí vale para os dois lados, né? Os mais maduros têm que ter a tranquilidade de ouvir, de validar, de legitimar as ideias dos jovens. Porque eles têm também um ímpeto e a coragem que a gente vai perdendo quando a gente vai crescendo um pouquinho mais, não é? Será que hoje a gente faria tudo que nós pensamos assim há, sei lá, 10, 20 anos atrás? Hoje a gente passa por uma lista de critérios, não, isso aqui dá certo, não, isso aqui eu acho que não compensa, né? O jovem não tem isso, ele está ali para experimentar. E essa é a beleza do trabalho. É justamente isso, é a coragem nas experimentações com o apoio da experiência. E é por isso que a gente trouxe esse capítulo para falar um pouco disso, né? Que hoje nossos jovens, as nossas crianças estão exigindo mais de nós, exigindo o nosso conhecimento, exigindo a nossa força, nosso entendimento. Porque não basta um simples não, né? Criança, quando pede as coisas para a gente, fala assim, não pode. Adianta? Não. Eles querem saber por quê, porque o fulano lá da escolinha faz assim, por que eu não posso fazer aqui? Como é que isso, a coerência entre a nossa fala e o que a gente faz, as crianças observam tudo. Muitas vezes a gente acha que nós estamos evangelizando, até nós como filhos mesmo, os nossos filhos, por aquilo que a gente está falando. Se isso não tiver ressonância com a nossa ação, não tem verdade. É por isso que Jesus traz isso de uma forma muito bonita no seu evangelho e nas suas atividades com os discípulos, né? Porque ele usa a evangelização como a sala da alma. O que é a sala da alma? A sala é onde a gente recebe os amigos, recebe as novidades, é onde entram as pessoas que vão à nossa casa, aquilo que é novo, e é onde a gente conversa de vários assuntos. Então a evangelização é a sala da alma porque ela trabalha com os corações sinceros. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio abrir o templo para os corações sinceros, para essa comunhão com Deus acontecer de forma verdadeira, de forma efetiva. E aí quando a gente vai falar da vivência em Jesus, o que é a vivência em Jesus? Viver. O que é viver? Experienciar. Jesus não falava, ele não deixou nenhum tratado escrito, ele não publicou nenhum livro, ele falou, não, nós vamos fazer agora uma escritura que eu vou deixar tudo anotado. Ele fez isso? Não. Ele viveu. Então, se ele queria falar para os discípulos sobre a humildade, se ele queria falar sobre convivência, ele vivenciava. Fala, vem cá, olha assim, ó, é assim que a gente faz, ó. Por quê? Porque o reino de Deus no coração era o tema central. Não era na fala, não era na doutrinação. Era no coração. É por isso que a força dos ensinamentos dele é tão grande, perdurou por tanto tempo e perdura até hoje. Porque nos atinge no coração. Tá. Só minimizar. Eu não ponho a mão. A gente faz a conexão ou aqui ou aqui. Eu prefiro aqui, você se vira. Isso. E aí eu vou colocar o trabalho que eu falei para vocês, da criança, volta um pouquinho, da criança, do jovem, nessa experiência das gerações. Pode aumentar o volume. Eu acho que é aqui, ó, que a gente combinou falar. Meu nome é Guilherme, tudo bem com você? Hoje estou aqui com uma missão muito importante.
Vou contar um pouquinho de alguns momentos da passagem de Jesus aqui neste planeta e também mostrar para vocês o que é a boa nova de nosso mestre. Ficou curioso? Então vem com a gente nessa aventura, vem! Nossa história começa lá no Império Romano, na época do Imperador Augusto. Esse jovem governante sempre foi muito enérgico e o grande império do mundo, influenciado por um conjunto de forças estranhas, se encontrava numa onda de harmonia e de alegria depois de guerras seculares e tenebrosas. Em todos os recantos de Roma permanecia uma sagrada emoção de segurança, enquanto as leis se renovavam a cada dia, distribuindo bens da educação e da justiça para todos. Mas essa paz não era por acaso. O sol fecundo, que abria e fechava os dias daquele império, era o mesmo sol que iluminava o século da Boa Nova, porque a esfera do Cristo se aproximava da Terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Sim, Jesus estava chegando e ele vinha para mudar o mundo. E assim nasce nosso pequeno menino Jesus em meio à simplicidade, na humildade de uma manjedoura de luz, que para sempre iria mudar o rumo da humanidade. O tempo foi passando e Jesus foi crescendo. O menino virou adolescente e a cada dia demonstrava sua maturidade precoce e surpreendente. E ele nunca esteve sozinho. Seu primo querido, João Batista, o ajudou a abrir as portas para trazer para a humanidade a luz divina de um caminho novo. E depois dele, Jesus também contou com alguns companheiros em sua jornada. Ele convidou 12 discípulos, que depois viraram apóstolos a fim de iniciar a grande obra de fundar o reino de Deus nos corações da humanidade. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles Pedro, André, Filipe, Tiago Maior, João, Levi, Tadeu, Tiago Menor, Tomé, Bartolomeu, Simão e também Judas. Jesus nasceu, cresceu e quando se tornou adulto chamou companheiros de trabalho e agora estava na hora de trabalhar arduamente em sua missão. Foram poucos anos, mas profundos ensinamentos. Jesus sempre trouxe a certeza de que o reino de Deus deveria ser fundado no coração das criaturas, mesmo que houvesse sofrimento, porque ele mesmo dizia que seu espírito se iluminava com a sagrada certeza da vitória do amor. Infelizmente, para tocar o coração das criaturas, até os dias de hoje, Jesus passou pelo maior sofrimento que tem conhecimento neste planeta, porque a imagem de sua dor ainda se mantém na mente da humanidade. Nunca houve amor maior, e por mais que seu corpo estivesse sumido depois da morte, o mais importante ficou: a lei do amor. Essa lei foi transmitida através das gerações. E quem começou tudo isso? Aqueles 12 companheiros, lembra deles? Eles jamais apagaram a lembrança dos ensinamentos divinos. Humilhados e perseguidos, souberam ser fiéis e renovaram a face do mundo sob a eterna inspiração do Mestre. O ensinamento de Jesus foi sendo repassado e exemplificado através de criaturas de luz neste planeta. E foi assim que surgiu o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Essa lição de verdade e de luz espalhou-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. E assim, depois de tanta emoção, nossa história chega ao fim, mas a lei de amor de Jesus está aqui dentro do meu coração, e aí dentro do seu coração também. E se quiser saber mais sobre isso, lembra que aqui o escritor foi Chico Xavier, o narrador foi Humberto de Campos, e o protagonista foi e sempre será nosso querido Mestre Jesus. Até a próxima!
Quem não leu Boa Nova, não dá para saber só por aí, hein? Tem que ler. A atividade foi feita para também, como Boa Nova pedagógica, para dizer que a criança tem potencial, ela pode fazer, ela consegue fazer. O jovem também, e é possível trabalho entre gerações. Então, é uma proposta que fortifica, que sedimenta a ideia de que é possível se trabalhar em conjunto, crianças, jovens e adultos. E aí nós voltamos para a nossa conversinha aqui, a partir dessa vivência do Draw My Life, lembrando que Nicodemos era uma personalidade muito especial, né? Estudava a fundo todos os textos, sabia tudo, inteligentíssimo. Então ele chega para o mestre e fala assim, mas como? Nós precisamos raciocinar isso aqui para entender o ensinamento, a lei de Deus, de tudo que você está trazendo, mestre, para que isso chegue de forma correta nos corações. E aí Jesus vem e fala o quê? Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Eu vou ler novamente. Antes de raciocinar sobre suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Sentir os textos. Esse é o ponto. De que forma nós temos trabalhado com as crianças, com os jovens, com os bebês, para que eles sintam o texto, para que eles vivenciem a experiência. Esse é o convite. Esse é o eixo fundamental da Boa Nova do Cristo. É por isso que ele não escreveu textos nenhum, não publicou nada por escrito, porque o sentir era o principal eixo metodológico. Tá, só que Jesus ele também não desprezou o conteúdo. A verdade do evangelho era tida em todos os momentos de convivência. Nos momentos em que ele comia com os discípulos, nos momentos que ele estava pescando, nos momentos das pregações no monte, nos momentos em que atendia as pessoas, os sofrimentos, ouvia. Esse sentir, ele fazia parte do seu eixo, mas ele não perdia a oportunidade de falar sobre a verdade. Era o amor conjugado à verdade. Então nós não estamos dizendo aqui que nós não precisamos de conteúdo. Pelo contrário, a doutrina ilumina a nossa vida. A doutrina alarga os nossos horizontes. E como nós podemos reencarnar com o papel de evangelizadores na educação e privar a criança do tesouro da doutrina? Isso não é possível acontecer. Então, a verdade, ela precisa ser trabalhada com as crianças, mas a verdade de verdade. O que é a verdade de verdade? Muitas vezes a gente poupa as crianças daquilo que realmente precisa ser trabalhado. Ou a gente, numa tentativa de superproteger, de achar que a criança não entende, de pensar que ela não consegue ainda assimilar aquele tipo de conteúdo, nós vamos trabalhando de forma superficial algumas questões sérias e importantes da vida. Um dos aspectos que a gente traz como exemplo é como quando a gente tem alguma morte, algum desencarne em família ou nas nossas convivências. Muitos de nós param para pensar se realmente a criança participa daquilo ou não. Nossa, mas é tão pequenininho, né? Ele não vai entender. Nossa, vai sofrer. Como é que faz isso, né? Como é que a gente trabalha essa questão com a criança da perda? Como é que é trabalhar a verdade com a criança nesse momento? Será que o mais pedagógico é fazer com que ela participe desse velório? Fazer com que ela perceba essa verdade da doutrina? E aí nós trabalharmos na sua fundamentação, com a conversa, com o diálogo, esclarecendo as suas dúvidas? Mas muitos de nós, às vezes, têm essas questões ainda não muito bem resolvidas. A gente quer preservar, né? Não, a criança não está na hora de saber disso. Ah, morreu o cachorrinho? Não, ele fugiu. Não, mas não, ele fugiu. Morreu, a gente não quer falar que morreu, porque vai sofrer. Será? Será que a gente não tem que chamar e falar, olha, o cachorrinho,
só está o corpo aqui. Né? O desencarne é uma passagem. A nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. Trabalhar a verdade. E aí, quando você faz isso, você consegue com que a criança perceba o mundo de forma verdadeira. As questões das relações, da convivência, as questões internas, interiores de espírito, são trabalhadas de forma mais autêntica. E a criança vai começando a perceber o mundo de forma mais real. Porque a nossa dificuldade é essa, né? Muitas vezes a gente vive numa ilusão, né? Na ilusão de que a vida só tem a parte espiritual quando a gente entra no centro espírita ou quando a gente está num trabalho voltado à evangelização, a gente lembra, nossa, é mesmo, né? A gente precisa fazer uma prece, nossa, é reencarnação. Mas saiu dali para fora, a gente esquece que é a mesma coisa. A nossa vida ela é integrada, ela é uma só. E é onde Haroldo traz uma reflexão importante numa das falas dele, que Jesus alia a oficina, a oração ao templo. E a gente desvincula, né? Então, aquilo que é da igreja, do templo, a gente faz tudo no centro e resolve tudo de forma muito tranquila. Quando chega na vida prática, a gente não lembra dos conteúdos, a gente esquece o que a gente leu, o que estudou, né? Então, Jesus vem trazer esse convite também, é uma coisa só. A oração é o trabalho, é a vida, é a convivência com as pessoas, né? E ainda falando de boa nova pedagógica, nós falamos de amor, de vivência, de sentir, e nós falamos de conteúdo, de verdade, de doutrina, de conhecimento. Esse é o nosso desafio, articular interesse e necessidade. Articular aquilo que a criança gosta com aquilo que ela precisa. O que a criança gosta de fazer? Brincar. Então o interesse dela é brincar. Mas ela precisa do quê? Ela precisa aprender, ela precisa desenvolver o conhecimento, porque isso alarga o nosso entendimento de vida. Então nós precisamos trabalhar a necessidade que nós percebemos enquanto pessoas mais experientes nessa vida, com o interesse dela, que é brincar. E aí entra um eixo importante também, que é a ludicidade na evangelização. Que é a forma atrativa, encantadora de se trabalhar um teatro, de se trabalhar uma aula, de se trabalhar um tema que às vezes é muito profundo e que precisa de uma forma lúdica, para que a criança possa assimilar. E assim a gente consegue articular interesse e necessidade. E Jesus fala disso, né? No entanto, é indispensável saber dar a cada criatura de acordo com suas necessidades próprias. E ainda vai mais além. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Ou seja, qual que era a forma que as pessoas da época entendiam? Parábolas. Por isso que Jesus falava muito através de parábolas. Qual a forma com que as crianças compreendem os conhecimentos? Qual é a forma com que os jovens entendem a doutrina? Então nós precisamos saber esse caminho aí. Nós precisamos entender a necessidade, articular o interesse, para que a gente possa realmente chegar com o conteúdo de forma verdadeira. O entendimento, a compreensão de forma verdadeira. E a escuta sensível? Será que a gente consegue escutar o que está acontecendo ao nosso redor? Ou a pessoa tem que gritar para a gente ouvir? Será que aquela criança que entra caladinha? Nossa, minha melhor evangelizando aqui, ó. Não dá trabalho nenhum. Ela entra e fica lá, a beleza, né? Não tem que fazer nada, porque ela participa de tudo, ela faz tudo, ela fica, não dá trabalho. Será? O que ela está dizendo no silêncio dela? O que será que ela está me contando? O bebê que anda, corre na sala o tempo inteiro. Não sei mais o que a gente faz. Ele não para quieto. Eu acho que ele não gosta. Ou então é hiperativo. Então tem que ir para o tratamento espiritual. Não é assim? O menino correu em sala, tem que ir para o tratamento espiritual. É ou não é? Ou é só aqui em Goiás? Então, muitas vezes a gente não para ouvir.
Essa é a principal ferramenta do evangelizador, é escutar. Só que não é escutar físico, também. Mas o escutar além. Escutar aquilo que não foi dito. Escutar a postura corporal. Escutar as necessidades do espírito. É escutar. É enxergar. Porque nós somos míopes às vezes, né? A gente enxerga a aparência, né? A idade física. Nossa, menino tão feliz, né? Vem tão bonitinho. Será? E quando a gente começa a aguçar o nosso olhar, a gente sai da miopia. Né? Nós temos uma miopia, que é aquela que não enxerga muito além. Eu sou míope, então algumas coisas não é pessoal, tá? Se der tchauzinho eu não responder, é porque eu não enxergo mesmo. Então nós temos uma miopia, que é aquela que não vê a necessidade para além daquilo que está sendo colocado. E aí nós temos que buscar esse olhar. Fazer com que isso seja aclarado para que faça parte do meu planejamento. Porque uma aula de evangelização só tem sentido quando ela traz uma transformação, quando ela produz uma mudança. Não é na ação somente, no pensamento e no sentimento. Né? Quando a gente faz como aqui a Maria de Magdala, né, que escutou Jesus, além de ter se encantado com a sua fala, ela buscou uma transformação ímpar. É um dos maiores exemplos de transformação. A partir do momento que ela tem contato com o Mestre, ela muda radicalmente a sua vida. Ela passa a conviver com aqueles os deserdados da terra. Então, será que ela mudou só o comportamento? O comportamento às vezes é fácil, porque a gente mascara, a gente fica vigiando, né, e não faz. Mas o sentir não tem jeito, né? A pessoa fechou a gente no trânsito, você pode não falar nada, né? Mas o ímpeto, porque a gente é um bom espírito, está se esforçando. Mas o sentir é que é o mais sério. E é onde o evangelizador atua. É no sentimento, no pensamento. É por isso que a vivência lá atrás, de lavar os pezinhos, a vivência do amor, a experiência que é verdadeira, ela é fundamental no processo de evangelização. Por quê? Porque ela vai direto no sentimento. Ela trabalha com emoção. Ela trabalha com o material espiritual, aquilo que está impregnado na essência do ser. Então, a transformação de pensamentos e sentimentos é, na verdade, o nosso maior desafio. Não só com as crianças, com os bebês, com as crianças, com os jovens, mas conosco também. Porque nós também temos os nossos desafios, as nossas lutas, e as mudanças dos nossos pensamentos é que vão gerar novas ações. Então é a vigilância, a oração e acima de tudo é conhecer-se a si mesmo. Para que a gente possa fazer qualquer mudança, eu preciso conhecer. Preciso conhecer aquela criança para eu entender por que ela está agindo assim, por que ela mordeu, por que ela bateu. Qual que é o sentimento que gerou? Aconteceu alguma coisa prévia, anterior a isso, para ela agir dessa forma? Porque a gente pode chegar lá e falar, não, você não pode mais, ela não pode bater, amiguinho, abraça, beija, ela vai fazer. Mas se a gente não trabalhar no que vem antes, que é todo o processo de respeito, de amor ao próximo, de entendimento do porquê que ela fez aquilo, a gente não vai ter o trabalho efetivo da evangelização. A evangelização ela é mudança de pensamento e sentimentos. Para isso a gente precisa conhecer, né? Então a sabedoria celeste não extermina as paixões, ela transforma. É muito profundo isso. E aí nós chegamos no evangelizador, né, que é a carta viva. Quando a gente fala carta viva, é tão sério isso, né? Por quê? Porque nós somos a aula. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente pense e nos oriente, estudemos o máximo que nós pudermos, a aula da evangelização somos nós. E a coerência ela tem que estar muito efetiva, muito verdadeira. Porque as crianças aprendem e assimilam pela vibração.
Não é só pelo que a gente fala. Muitas vezes não é pelo que a gente fala. É pela força da nossa fala. Agora, a força da nossa fala vem da vida que tem aquela fala. Vem a vivência que nós temos daquele conteúdo. Então, se eu estou falando para as crianças o respeito ou à natureza, ou ao próximo, então se eu saio e jogo um lixo no chão, a aula que fica é aquela que ela viu. Eu posso ter falado maravilha dentro da sala. Então, o evangelizador é carta viva e ele precisa dar conta da administração. Porque nós não viemos por acaso. Alguém acha que veio enganado aqui? Não, né? Hã? Não. Nós escolhemos, olha a boa nova, nós escolhemos ser evangelizadores. Nós escolhemos trabalhar na educação. Nós estamos aqui porque nós escolhemos, nós pedimos para estar aqui. Então, essa evangelização, essa educação, ela começa aí, ela começa por nós. Porque nós realmente, além de termos pedido como trabalho, é a nossa oportunidade ímpar de evolução. Porque Jesus, por mais que ele tenha chamado 12, depois os 70, depois os 500 e a humanidade inteira, ele tem muita gente para ajudar. É a gente que precisa do trabalho. Somos nós é que fizemos um compromisso com a espiritualidade. E aí quando a gente fala de verdade, a gente vai trazer Tomé. Tomé é uma figura, né? Até quando o Cristo volta, ele pode pegar Tomé, para ver se você está, eu estou viva. Realmente eu estou viva, ó, toca. Ele quer sentir, ele quer ver, para crer. E aí Tomé fala, olha, mas mestre, como é que eu vou falar para as pessoas do reino de Deus? Eu preciso ter isso muito mais palpável. Como é que eu vou falar para as pessoas uma coisa que eu não estou vendo, que eu não sei como é? E aí o mestre fala um tratado isso aqui para o evangelizador. Eu vou ler. Peço a permissão para a gente ler, porque realmente a íntegra do texto é fundamental. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação, na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém com as suas dores e colherás o resultado. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das suas falsas grandezas. Tem a ver com a gente? Tem. Porque muitas vezes a nossa reflexão é essa, né? A gente quer mudar o outro de um jeito ou de outro, né? A gente quer, de todo jeito, resolver a situação. E muitas vezes não é a melhor forma. A nossa fala, ela precisa ser carregada de verdade, para que ela realmente atinja o coração. A vivência é fundamental. Então, se você quer convencer alguma pessoa, alguém, seja em qual faixa etária, né, crianças, bebês, jovens, seja a evangelização. Porque nós vamos convencer pelo nosso exemplo, pela força da nossa ação. E aí, quando a gente vai percebendo todos os caminhos que o Cristo passou, as conversas, a forma como ele lidava, nós vamos percebendo que o Mestre teve uma importância muito grande na vida dos discípulos. Não só no reino de Deus que foi trazido, né, na lei de amor, mas também porque os discípulos gostavam muito da presença de Jesus. Eles queriam estar o tempo todo com ele. Por que será? Vamos dar uma relembradinha como é que era isso? Sentimento
manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. E aí? A gente estava lá? Vida de Jesus é muito forte, né? Por mais que a gente saiba que é um filme, ver acontecendo tem outro impacto, porque é vida. E aí, quando a gente fala, né, de vida, nós vamos falar de presença. Por que que os discípulos veneravam o Mestre? Não era só pelo conhecimento que ele trazia. É porque Jesus estava presente nas vidas de todos, o tempo todo. Então Jesus estava lá, ajudando a arrumar a rede, estava pescando, de repente você chegava, passava no lago lá, ele estava pescando com os discípulos. Aí ele falava, Zaqueu, hoje eu vou almoçar na sua casa. Jesus convivia com todos. Ele fazia questão de partir o pão. Governador da terra, fazendo questão de partir o pão. Por quê?
Qual que é a simbologia disso? Pão é semente, é trigo. Pão é fermento. Semente, trigo é semeadura. E o fermento? Faz crescer. E Jesus vem e faz questão de comer, de conviver, de estar junto, partindo o pão. Então ele partiu o pão, Tiago, um pedaço. Né? Ele partia e distribuía. Não só por ser um alimento material, mas porque simbolizava o alimento espiritual. É o pão da vida. Naquele momento, ele marcava profundamente o coração dos discípulos. E quem recebia o pão, queria partir o pão para o outro também. Por quê? Porque marcava. Jesus fazia marcas na alma, como mestre, como evangelizador, como educador. As conversas com Jesus, elas não ficavam na superficialidade. Jesus conseguia ativar a mudança na outra pessoa. Jesus marca a nossa alma, por isso nós estamos aqui hoje reconhecendo a sua presença entre nós, porque nós fomos marcados por Jesus. Marcações profundas. E é isso que a gente precisa fazer com as nossas crianças, com os nossos jovens. Marcar profundamente os corações, para que eles reconheçam Jesus nos momentos das dificuldades. Quais são as marcas que estamos deixando nos corações das nossas crianças e jovens? É uma reflexão para cada um aqui. São marcas leves? São marcas profundas? São marcas que quando elas se depararem com os desafios da vida, elas vão lembrar da atividade de evangelização que ela tinha lá no centro espírita, do evangelizador que vem na sua memória como pessoa referência da sua vida? Será? Jesus fazia isso. É por isso que até hoje nós estamos com ele no coração, porque ele nos marcou profundamente. Profundamente. E além dele ter nos marcado profundamente, com essa lembrança, ele cunhou o ensinamento maior da sua vinda, que é a fraternidade, que é o amor ao próximo. A base do ensinamento do Cristo é a lei de amor. O que ele pedia para a gente? Ele queria que a gente amasse o próximo, que a gente se colocasse no lugar do outro, que a gente perdoasse, que resumisse todo o seu conhecimento, tudo o que ele falava, girava em torno do amor ao próximo, da fraternidade. E é por isso que são importantes esses eventos em que nós estamos juntos, porque nesse momento nós relembramos o nosso compromisso com Cristo, nós relembramos as nossas marcas, e nós estamos juntos, vivenciando o amor que ele sempre pregou, que é a fraternidade universal. Por mais que nós tenhamos em nossas casas espíritas as diferenças que são necessárias e ricas, né, nas diferenças da forma, porque o atendimento ele é individual a cada grupo, nós nos unificamos no amor de Jesus. E aí quando a gente pensa em Jesus, tudo faz sentido. Todos os caminhos tortuosos, difíceis, que a gente às vezes acha que não vai conseguir no trabalho, as dificuldades de relacionamento com o colega evangelizador, com a coordenação, com os dirigentes, tudo isso fica em segundo plano quando a gente lembra que o nosso compromisso é com Jesus. Nós não temos compromisso direto com os encarnados, a gente tem um compromisso organizacional. Mas o nosso compromisso de trabalhador, de evangelizador, de educador, é com Cristo. É com Ele que nós temos que nos sintonizar. É Ele que vai lembrar-nos das marcas deixadas nos nossos corações.
Então, quando nós pensamos em Jesus, isso se acende no nosso peito. Né, Michel? Eu convido vocês, a gente, a cantar essa música. Todos. Por isso eu projeto a letra. O Michel vai fazer o violão para nós. E eu convido a todos, já partindo para o nosso encerramento desse momento. Até quem não sabe vai aprender, tá bom? Lembrar da figura doce do Mestre, a nos abraçar. Quando eu penso, desculpa. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me levando, me acendendo todas as bandeiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como a manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a responder. Quando penso em Jesus, só quero amar. Que possamos permanecer com Jesus nos nossos corações. E a gente encerra agora essa parte da manhã